Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal Professor Balé Responde. É o canal onde você estuda direito penal, onde você faz reforço dos conteúdos já aprendidos em direito penal. Se inscreva aqui no canal, dê um like nos vídeos, visualize os vídeos e dê um like, como também comente esses mesmos conteúdos, faça sugestões, nos alerte aonde estamos falhando, aonde estamos errando, mas vamos juntos crescer. Nós estamos sensivelmente com 1 mês e meio que estamos com o canal. Nós já temos vários conteúdos aí gravados e que você tem visualizado. Eu tenho buscado aqui gravar de acordo os conteúdos, de acordo com as turmas onde eu tenho lecionado direito penal. E assim, quando você vai lá no canal, você olha os vídeos que lá estão e encontre aqueles conteúdos em que, eventualmente, o período em que você está estudando já está se familiarizando com esses conteúdos. Como também, hoje eu estou extremamente satisfeito, nós gravamos o artigo 14, gravamos o artigo 15 e vamos gravar agora os artigos 16 e 17. O artigo 14, nós falamos do crime consumado e tentado. O artigo 16, falamos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Obviamente que agora no 16 e 17, nós falaremos do arrependimento posterior e também do crime impossível. Mas o que eu quero achar interessante? Eu quero te parabenizar. Parabéns a você. Por quê? Com este 1 mês e meio, nós chegamos hoje a 208 inscritos. Isso só é possível porque você está curtindo o canal, porque você está visualizando os vídeos. E a nossa meta é atingir 500 inscritos até o dia 30 de julho. Eu conto contigo, que você divulgue, compartilhe os vídeos, esteja sempre conosco. Mas vamos àquilo que mais interessa, porque se nós não atingirmos 500 inscritos, permanecermos unicamente os 200, ou que fôssemos apenas uma pessoa inscrita ou duas, nós continuaríamos gravando. Sabe por quê? Nós amamos o que fazemos. Nós amamos o direito, nós amamos o direito penal. Somos apaixonados por isso. O direito é sangue correndo na veia. E aqui em direito penal você já sabe. Nós conhecemos o direito penal, pedimos o direito penal em namoro, noivamos com o direito penal, estamos casados com o direito penal. Nós não abandonamos o direito penal no altar. Por isso, amamos o que fazemos. A sala de aulas, a academia, o estudar é extraordinário. E você estude sempre conosco, porque o caminho para mudar a sociedade é estudar, estudando, estudar, estudando, estudar, estudar e estudar. Vamos lá, artigo 16, então, do Código Penal. Diz o Código: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Senhores, o que é arrependimento posterior? É um instituto do direito em que o agente, quando pratica o fato, sem violência ou grave ameaça à pessoa, ainda antes do recebimento da denúncia ou queixa, ele repara o dano ou restitui a coisa, terá em seu favor uma causa de diminuição de pena, que é o arrependimento eficaz. Vamos entender isso, claro. Primeiro, para se beneficiar do arrependimento eficaz, o réu deve praticar um fato. Fato esse sem violência ou grave ameaça à pessoa. Deve devolver, reparar o dano, devolver a coisa, restituir a coisa, ou reparar o dano
antes do recebimento da denúncia ou queixa. Equivale dizer isso que antes do início da ação penal ou do processo. A ação penal não inicia com inquérito, não inicia com uma mera denúncia, ainda que redigida pelo Ministério Público. A ação penal inicia com o recebimento da denúncia pelo juiz. Quando o juiz faz aquele despacho simples, receba a denúncia, cite-se o réu, para que no prazo de 10 dias responda à acusação. Artigo 396 do Código de Processo Penal. Advirta ao réu que a resposta deve ser feita por advogado. Caso não tenha condições de constituir um, o Estado nomeará um em seu favor, para que promova a sua defesa. Então, vide que ali começa a ação penal. Citado o réu, a ação penal se complementa, mas o início dela é o recebimento da denúncia. Então, o ato voluntário do agente deve ser antes do recebimento da denúncia. Vamos lembrar um fato aqui que foi midiático. Houve um furto na casa de uma atleta olímpica. E nesse furto na casa da atleta olímpica foi furtada a medalha que ela havia ganho nas Olimpíadas. Me parece uma medalha de ouro. O humilhante ficou sabendo, questões já aí de mídia, que aquela medalha tinha sido furtada a uma atleta que sequer era de condições de vida razoáveis e que ela pensava, estava com um filho sofrendo, padecendo de um câncer, e ela planejava vender aquela medalha para custear o tratamento do filho. O humilhante pegou essa medalha e devolveu. E com pedido de desculpas. Pedido de perdão. Evidentemente que ali tudo foi feito no anonimato. Ninguém sabe quem é esse meliante. Mas vamos imaginar a hipótese em que fosse conhecido quem é o meliante. Que teve esse sentimento de nobreza de devolver a medalha então furtada. Então vamos assim dizer que neste caso, se fosse possível identificar esse meliante, poderia ele suportar um processo. Chegar-se ao final do processo, ele seria condenado, porque o furto foi praticado. Todavia, minorada voluntariamente, ele reparou o dano, restituindo a coisa antes do recebimento da denúncia. Então, ele tem uma causa de diminuição de pena. Em hipótese em que, eventualmente, ele devolvesse, restituísse a coisa ou reparasse o dano após o recebimento da denúncia, eu não tenho mais a causa da diminuição de pena advinda do arrependimento posterior. O que eu terei é uma atenuante genérica prevista no artigo 65. Então, saio da diminuição de pena e venho para uma atenuante a ser aplicada aí nos termos da subjetividade do magistrado julgador. Este é o artigo 16. Artigo 17 diz o Código Penal que o crime é impossível e não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Obviamente que aí falta uma das condições para assegurarem a denúncia, a persecução da ação penal. O que eu preciso é entender como é que se opera a impossibilidade do crime. A tentativa inedônea, a tentativa impossível. 3 são os pressupostos. Quais são os pressupostos? Olha, a ineficácia do meio ou objeto.
o meio não é capaz de produzir aquele resultado. É impossível se chegar a esse resultado. Observe um detalhe. Fulano tenciona matar. E para matar, ele faz uso de um revólver. Mas o revólver está desmuniciado, não tem nenhum projeto. Logo, esse revólver não vai produzir o resultado morte. Presta atenção. Isso costuma ser problema, às vezes, nas provas. Eu estou dizendo que o revólver não vai produzir, ele é ineficaz para produzir o resultado morte. Mas ele pode produzir um outro resultado, ameaça. Então, seria um revólver desmuniciado, crime impossível para o resultado homicídio. Mas ele não é ineficaz para produzir o resultado ameaça. Mesma coisa se aplica a simulacro de arma de fogo. Revólver, brinquedo. Ele não produz o resultado homicídio, mas ele pode produzir o resultado ameaça. Ele pode produzir o resultado roubo, porque muitas vezes se usam simulacros aí para perpetrar crimes de roubo. Então, quando o meio ou objeto não são capazes de produzir o resultado, o agente não será punido. Essa tentativa é impossível. Não é possível produzir aquele resultado. Também quando o meio é inidôneo, não tem idoneidade para produzir o resultado a que o agente almeja. Agora me lembrei de um detalhe. Vocês sabem, eu tenho muitos vizinhos. Eu tenho um vizinho que tem 70 filhos. De vez em quando eu falo para os meus alunos que eu tenho um vizinho que tem 70 filhos, sendo a mesma mulher, são todos de um só casamento, e nenhum é gêmeo. Todos nasceram de parto normal. E os meus alunos dizem que eu creio isso. É coisa da minha vizinhança. Outro vizinho, do outro lado, meu, o casamento terminou por causa de uma nota de R$2. Meu vizinho saiu, de repente entrou um meliante, um Melvin, chegou, falou para minha vizinha, disse, vim pagar a dívida que seu marido me emprestou um dinheiro e hoje eu vim pagar. Aí ela disse, não, então tudo bem. E esse rapaz entregou para ela uma nota de 100. Ela pegou a nota de 100 e ele disse, ele me emprestou R$10 e ela devolveu R$90. Na verdade, ela foi vítima de um crime de estelionato. Quando o marido chegou, ela disse, Benzinho, o fulano que você emprestou R$10 veio aqui e pagou. E ele virou e falou, mas eu não emprestei R$10 para ninguém. Benzinho, o cara veio aqui, você não lembra? E ele pagou. E trouxe uma nota de R$100 e eu dei 90 de troco. Aí o marido já ficou assim, não, deixa eu ver isso. Aí foi olhar a nota, era uma cédula de R$2 com as impressões gráficas de R$100. Eu até acho que foi atendendo ao apelo da minha vizinha, do meu vizinho, que o Banco Central mudou o sistema de cédulas do Brasil. Vocês vão de lembrar que as cédulas do Brasil, elas tinham todas o mesmo tamanho. E depois de um tempo, o Banco Central reformulou e passou a ter as cédulas com tamanhos diferenciados, por questões até de segurança, mas acima de tudo, tirando as brincadeiras e descontração do lado, por questões de segurança e acessibilidade. Porque um deficiente visual consegue, pelo tacto, saber qual nota, qual cédula está em sua mão. Nesse caso que eu estou citando do meu vizinho, a nota vista era visivelmente grosseira. Era facilmente perceptível aquilo. Claro que, imbuído na boa-fé, a minha vizinha não foi capaz de observar isso. Mas, naturalmente, que é possível
que uma falsidade seja tão grosseira, que você já olha para o agente e fala, ó, vaza, que isso aí é falso, que você está querendo me enganar. Então, por essa razão, a idoneidade de meio se refere a questões como essas, que são tão visíveis, tão grosseiras. Então, imagine que o sujeito queira produzir ameaça com um simulacro amarelo. Simulacro de arma de fogo amarelo. Está visível. Agora, se o simulacro é niquelado, se o simulacro é preto, é outra história. Então, aí é a inedoneidade do meio. Deixa eu guardar meus dois aqui para o meu café. Impropriedade do meio. Nesse caso, o meio, senhores, não pode produzir também o resultado. Imaginem tentar realizar manobra abortiva. É uma mulher não gestante. Manobra abortiva é uma criança de 6 anos de idade. Impossível. Manobra abortiva é um homem. Impossível. Não gesta, então não há possibilidade de realizar manobra abortiva. Então, nesse caso, é impropriedade do meio. Meus amigos, vamos lá para nunca sermos pego aí por qualquer examinador, por qualquer prova, por qualquer pegadinha. Vamos lá? Código Penal. Artigo de número 14. Diz-se crime. Inciso 1. Consumado, quando presentes todos os elementos da sua definição legal. Inciso 2. Tentado, quando iniciada a execução, mas por motivos alheios à vontade do agente, o resultado não ocorre, não se verifica. Quer dizer, nesse caso, inicia a execução, mas por motivos alheios à vontade do agente, não se tem o resultado. Artigo 15. Desistência voluntária. Quando iniciada a execução, tendo ainda meios do agente prosseguir, por vontade própria, ele para. Então, ele desistiu. Ele podia continuar, mas desistiu. Nesse caso, ele será punido pelos atos praticados constituírem crime. Arrependimento eficaz, parte B do artigo 15. Ele inicia a execução, conclui a execução, mas impede o resultado. Ele realiza atos para impedir o resultado. Responderá ele também pelos fatos praticados. Se êxito na não ocorrência do resultado. Se o resultado ocorrer, nesse fala em arrependimento eficaz. Arrependimento posterior, você viu comigo aqui agora. Crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Também, por vontade, o agente repara o dano ou restitui a coisa. Se isso ocorrer antes do recebimento da denúncia ou queixa, haverá uma causa de diminuição de pena. Se isso ocorrer após o recebimento da denúncia ou queixa, eu terei uma atenuante genérica nos termos do artigo 65 do Código Penal. Esse foi o artigo 16. Artigo 17 do Código, crime impossível, quer dizer tentativa impossível ou inidônea. O meio ou objeto são ineficazes para produzir o resultado, ou ainda há uma inedoneidade clara desse mesmo meio para produzir o resultado, ou ainda a impropriedade a que se produza o resultado. Meu amigo, você já sabe, artigo 14, 15, 16 e 17 do Código Penal. Um forte abraço. Continue estudando comigo aqui o Direito Penal. Quero te agradecer, te lembrar que hoje somos 208. A meta é que em 30 de julho sejamos 500 inscritos aqui no canal Professor Baloy Responde. E se não atingíssemos, fôssemos apenas 1 inscrito, 2 ou 3, nós continuaríamos gravando as aulas, falando do direito penal, porque nós amamos o direito penal. Nós conhecemos o direito penal, pedimos namoro ao direito penal, namoramos, noivamos e com ele estamos casados. Por essa razão, continuaríamos gravando e falando
desta ciência apaixonante. Um forte abraço e até a próxima.